Oi, meu nome é Márcia e eu estou aqui hoje para fazer junto com vocês uma receita de um brownie. Essa receita eu fiz uma adaptação de uma receita do canal Amor pela Comida. Então eu vou estar utilizando um ingrediente que pode ser que para muitos de vocês seja, muito esquisito, mas pode acreditar, vai dar certo. Eu diminuí a receita porque eu faço normalmente em forminhas assim de silicone, 4 forminhas, e eu asso na air fryer. Por quê? Porque é mais rápido e aí eu faço menos quantidade e consequentemente como menos. Mas se você quiser fazer uma quantidade maior, você pode fazer, é só dobrar, triplicar, quadriplicar, enfim, e aumentando a receita nas mesmas proporções. Então, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma colher de linhaça com 3 colheres de água que eu já deixei de molho aqui dentro da jarrinha do mixer. E eu vou bater essa linhaça junto com a lentilha. Essa lentilha eu deixei ela de molho por umas 8 horas e depois eu cozinhei ela bem rapidamente. Só dei uma fervidinha assim. Pode ser usado lentilha germinada, inclusive eu já fiz e deu super certo, sem cozinhar a lentilha, mas ela estava germinada, já com aquele brotinho. Então aqui eu tenho meia xícara de lentilha, ela cozida ao dente. Vou colocar ela junto com a linhaça, para já aproveitar e bater junto. A linhaça ela substitui o ovo. Então, se você for fazer uma quantidade maior, você vai fazer no liquidificador ou até essa quantidade, só que fica mais difícil para bater. Ok, bati. E agora eu vou colocar 1/3 de xícara de açúcar mascavo. Você pode usar açúcar demerara ou açúcar branco, enfim, eu geralmente utilizo açúcar mascavo. Então aqui tem 1/3 de xícara. E vou utilizar meia xícara de pasta de amendoim ou creme de amendoim, como você prefere chamar. Então vou colocar aqui meia xícara. Essa pasta de amendoim, ela é sem açúcar. Então, na verdade, esse bolo, esse brownie, ele não fica muito doce. Se você gosta de que seja tenha mais sabor de açúcar, você vai ter que acrescentar mais açúcar na receita. Vou tentar dar mais uma batida, se não der, vou mexer com a mão mesmo. Ela é uma massa bem dura, não pode ser uma massa muito mole. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar e vou acabar de misturar na mão mesmo. Ainda falta colocar o cacau em pó. E lembrando que assim, a quantidade, às vezes ele pode variar, dependendo. Por exemplo, se você usar uma pasta de amendoim que seja mais líquida, então ele vai dar uma outra consistência. Depende muito a lentilha, se você cozinhar um pouquinho mais do que deveria, ela já vai dar um resultado diferente. Então tudo isso interfere nas receitas. Por isso que eu não gosto muito de seguir exatamente medidas de todos os tipos de ingredientes para uma receita. Porque mesmo receitas que vão farinha de trigo, por exemplo, você pode às vezes fazer tudo direitinho, igual estava na receita, e não dá certo. Por quê? Porque o trigo pode ser diferente, o açúcar, a umidade da região que você tá, tudo isso influencia no resultado final. Então agora eu vou colocar cacau em pó. Aqui tem mais ou menos uns 40 ml, 45 ml de cacau em pó, que equivaleria a 3 colheres de sopa cheia. Vou colocar o cacau em pó. Aí, de repente, fala, mas eu não tenho cacau em pó. Usa chocolatado. Só que aí você deve lembrar que o achocolatado, ele contém açúcar.
então ele vai ficar mais doce. Então eu acho que essa colher aqui não vai dar muito certo. Vou pegar uma colher maior. Ela tá uma massa muito grossa, né? Então eu vou ter que colocar um pouco de água. Vou pegar um pouco de água. Eu não medi, ó. Eu peguei aqui na mesma medida que eu tinha usado para pasta de amendoim e vou colocar um pouco. Sei lá, peguei um pouco. Que eu possa mexer essa mistura. Ela tem que ficar com uma consistência de um bolo, de uma massa mais grossa assim de bolo. Mas é uma massa de bolo. Ela tá muito grossa ainda. Vou colocar mais água. Eu coloquei mais ou menos equivalente a 1/4 de xícara de água. E se você for fazer uma quantidade maior, por exemplo, você pode bater a linhaça e a lentilha no liquidificador e depois fazer essa mistura direto numa bacia ou numa batedeira. Eu acho que essa aqui eu vou ter que tirar do mixer, porque eu não tô conseguindo misturar bem. Vou colocar mais um pouco de água. Mais ou menos, eu acho que deve ter uma colher de sopa, talvez um pouquinho mais. E vou misturar. Aí você vai vendo como que vai ficando a espessura da massa. Ela tá uma massa bem grossa, ó. Tá vendo? Ó, nem sai da colher. Ela precisa ficar ainda um pouquinho mais mole. Então, vou colocar mais um pouquinho de água. No total, com essa água aqui, eu já devo estar na meia xícara de água. Só que isso que é importante, porque a gente tem que cuidar. Porque pode ser que minha lentilha, por exemplo, da outra vez que eu fiz com a lentilha germinada, eu não precisei usar tudo isso de água, né? Então, assim, depende muito do ponto da lentilha. A lentilha que eu utilizei da outra vez pode ser que tenha a ver com até da onde veio essa lentilha. Tudo isso influencia. Ok, eu acabei tirando a massa de dentro da jarrinha do mixer, porque senão eu não ia ter como mostrar para vocês a consistência da massa. Então, olha só. Ó. Ela é uma massa grossa, uma massa mais dura. Agora eu vou colocar uma pitadinha de bicarbonato de sódio. Mas olha, é uma pitadinha mesmo. Eu só peguei assim com a ponta do dedo, peneirei, que eu gosto sempre de peneirar antes. E vou jogar aqui em cima. Vou misturar. Aqui na tigela realmente fica mais fácil de trabalhar com a massa do que dentro da jarrinha do mixer. Isso. E agora eu vou colocar então nas forminhas e vou colocar na air fryer por mais ou menos uns 15 minutos, numa temperatura de uns 180 graus. Se você quiser fazer no forno, no forninho elétrico, você vai colocar o forninho para aquecer, né, antes, e vai colocar mais ou menos uns 20 minutos, você vai ter que observar, porque esse bolo ele tem que ficar macio, molinho por dentro, então não é um bolo que tem que assar muito tempo, tá? Ele tem que assar menos tempo. E depende, se você não quer fazer na forminha, você quer fazer numa forma inteira, uma forma normal de bolo, né, uma quantidade maior, você vai ter que ir cuidando com o tempo, porque assim eu não tenho como dizer, você vai deixar 20 minutos, 15 minutos, vai depender muito de como é o teu forno, de qual temperatura que o teu forno atinge, né, e como que ele fica. Então você que deve conhecer o teu forno, você mais ou menos sabe quanto tempo você leva para assar um bolo de chocolate quando você faz, e aí você vai deixar ele um pouquinho menos, tá? Para que ele fique
mais maciozinho, molinho na parte de dentro. Olha só, tirei da air fryer agora, na verdade nem deu 15 minutos. Não precisou 15 minutos para que ele estivesse assado. Ó, tá assadinho, tá quente ainda. Eu vou tirar um da forminha para mostrar para vocês. Então, está pronto. Ó, aqui está, assadinho. Vou tirar um da forminha. Ele ainda está quente, mas só para mostrar. Assadinho. Tá até desmanchando. Então, para deixar vocês com água na boca, olha só, vou mostrar como ele fica dentro, ó, molinho. E na parte de cima, ó, uma casquinha. Tá vendo? Maravilhoso. E feito com o quê? Com lentilha. Um bom apetite a todos, espero que vocês gostem. Se você gostou da receita, se você gostou, está gostando do canal, deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva. Um beijão a todos, até mais!